Então vamos lá. Eu estava falando para vocês de heróis desconhecidos, né? E a gente começa introduzindo aquela ideia do que é um herói, né? O conceito de herói. E a gente destaca 4 itens, né? Aquela coisa do semideus, do protagonista, o realizador de grandes feitos, né? E a pessoa que acaba se tornando uma pessoa de grande admiração ao ponto de se tornar um ídolo, né? Obviamente, quando a gente vai entrar no texto bíblico, nos interessa o herói visto como um protagonista da história e como aquele que realiza grandes feitos. Então a gente vê o herói clássico, a gente passa pelo conceito de herói, e a gente chega na questão aqui do que é o herói desconhecido, né? Se a gente fala que o herói é o protagonista, e a gente chega e fala de algum herói desconhecido, como é que parece um contraste, né? Parece uma coisa como se o herói é o protagonista, como é que eu vou falar de um herói que é desconhecido? E aí a gente entende que quando a gente está falando aqui do herói desconhecido, eu estou falando daquele personagem secundário, que ele acompanha a pessoa do herói, ele anda junto com o protagonista, e ele chega a complementar a pessoa do protagonista, né? A gente passa por alguns exemplos, a gente fala do Arthur e o Lancelot, principalmente, isso é mais evidente em Sherlock Holmes e o Watson, porque o Watson é quem relata a existência do Sherlock Holmes para a gente. Sem o Watson, a gente não saberia das histórias do Sherlock Holmes, né? Então, a gente acaba vendo como esse personagem secundário ele participa da história do protagonista, e quando a gente vai para o texto bíblico, a gente encontra esse tipo de pessoa. A gente tem Josué e Caleb. Caleb andando junto com Josué, Josué andando junto com Moisés, né? Arão apoiando Moisés na jornada, né? São aqueles personagens secundários, coadjuvantes, que normalmente a gente não olha para eles. A gente fica olhando só para o protagonista, buscando inspiração, e a gente acaba ignorando essas pessoas que estão no entorno do protagonista, mas que muitas vezes são a razão de existir aquele protagonista e aquela história em si, né? Aí a gente fala aqui que são os apoiadores, os coadjuvantes, né? Os secundários que muitas vezes trazem força, direção e equilíbrio para aquele protagonista. A gente falou de Caleb, né? Na jornada dele com Josué, como ele permaneceu forte, como ele foi tomar os gigantes primeiro. Depois a gente falou de Boaz, né, que é a figura do resgatador. Quando a gente lê Ruth, né, a protagonista é Ruth, mas o personagem mais importante acaba sendo Boaz, porque ele é uma figura de Cristo na função de resgatador, né, na história. E a gente vê que o relacionamento da Ruth com o Boaz é favorecido pelo comportamento do Boaz como um cumpridor da lei, né, que acaba beneficiando que a Ruth entre no campo de Boaz. Então, esses são esses tipos de coadjuvantes, de pessoas que estão no entorno da história, não são os protagonistas, mas que participam ativamente e muitas vezes são a razão de ser daquela história que a gente está lendo no texto, né? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho de Lia. Também é uma figura relevante ali na história do texto bíblico, né? Quando a gente vai ler o texto de Gênesis, o protagonista ali, obviamente, é Jacó. É a história de Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais por conta de ter enganado Esaú para ficar com a herança, e ele parte para a terra da Rebeca e volta para casa e fica na casa de Labão durante um tempo, né? Então, nós vamos lá para Gênesis, e eu errei o número aqui. Vamos lá, espera aí um pouquinho. Está errado aqui, é o Gênesis 29, eu escrevi 26 ali. Que... Onde eu estou? Aqui, 29. Então, pronto. Lia é apresentada em Gênesis 29, 16, junto com Raquel. Ela
é a irmã mais velha, né, a filha mais velha dentre as duas filhas de Labão, e o verso 17 ele vai entrar numa descrição das duas irmãs. E logo que ele entra nessa descrição, ele já vai destacar a aparência de Raquel. E só que quando ele fala de Lia, ele vai um pouquinho mais além daquilo que é a aparência dela. Então vamos lá, em Gênesis 29, 17, eu estou apresentando aqui para vocês 3 traduções, né? Diz em Gênesis 29, 17, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente na NVI. Na nova NTLH, nova tradução linguagem de hoje, né? Eu não gosto muito dessa tradução, até porque ele entra em méritos que não faz muito sentido, né? Então, ele fala assim, Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo, né? Eu não acho que o texto vá permitir esse tipo de inferência. Tem a nova tradução, os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Então a gente está vendo aqui que a variação que está falando a respeito de Lia, você tem 2 leituras, né? Olhos meigos e olhos sem brilho. Enquanto que a respeito de Raquel, ele está falando simplesmente da aparência dela, né? Enquanto ali no 29 a gente tem a versão... Vamos ter 3 traduções aqui. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Aí na King James atual, nós temos os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. O que a gente vê aqui é que está destacando, quando ele fala da Raquel, fala especificamente e somente da aparência dela. Enquanto que ele fala da Lia, ele está entrando nesse mérito dos olhos meigos, né? A gente, quando é mais jovem, né, começa a procurar uma namorada, a gente tem sempre aquele amigo que fala assim, vou te apresentar uma amiga. Mas ela é bonita? Ela é legal, né? Você já ouviu aquela... É mais ou menos isso que está acontecendo com a Lia aqui, né? A Lia é bonita? Não, a Raquel é bonita, mas a Lia é legal, né? O que ele está falando no texto, quando ele fala de olhos meigos, né? Ele transmite essa ideia de uma pessoa tenra, de uma pessoa doce, uma pessoa dócil, né? Então ele está falando muito mais do caráter da Lia do que especificamente da aparência dela. E o problema é que essa palavra, essa hack aqui no hebraico, ele tanto serve para essa tenro de juventude, de uma certa inocência, como serve para falar de uma fraqueza, de uma falta de brilho, que nesse sentido indicando uma emoção, né? Uma percepção de uma emoção. Então, eu gosto de seguir por esse finalzinho aqui dessa tradução da King James, que combina as 2 coisas, ao mesmo tempo dizendo que ela é meiga, né, uma pessoa dócil, mas que ela tem assim a questão do brilho se perde um pouco, né? A ideia que está ali no versículo 17, ele lança um pouco de luz no caráter dela, falando mais da aparência de Raquel, e naturalmente a gente percebe que a escolha de Jacó foi muito mais pela formosura da Raquel do que especificamente pela meiguice ou pela docilidade, pelo caráter de Lia, quando ele escolhe, quando ele prefere a Raquel sobre a Lia. Fabrício, você tinha levantado a mão aí para falar? Sim, Felipe, é muito esse detalhe, né, do texto, muito bem observado, né? E de fato, né, o texto do Antigo Testamento, ele não tem tantos psicologismos, né? Então, quando ele faz uma descrição física de alguém, na verdade, ele está destacando também uma característica psicológica, né? E fica muito claro, fica muito evidente, né, o contraste, né, entre Lia, né, e Raquel, né? E ele faz essa contraposição, né? Eu uso a versão Almeida 21, que é uma combinação aí da atualizada,
com uma versão internacional, e eu acho uma versão muito esclarecedora, que ela coloca na ordem direta as palavras. A King James atualizada, ela peca pelo excesso, né? Ela explica, né? Ela, na dúvida ali, ele colocou as duas palavras, né? Meiga e sem brilho e ponto, né? Que, lógico, cabe as duas variantes, então a tradução é a opção do tradutor. Na Almeida 21, diz assim: Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Então ele faz esse contraste, denota as características, né? Olhos sem brilho. Então, acho que além de uma questão física, e você apresentou muito bem, é uma característica psicológica de Leia, de Lia. Talvez uma pessoa apática, talvez uma pessoa não tão empolgada, talvez uma pessoa não tão feliz com a vida, e a outra era bonita de porte de rosto, né? Dá outra característica. Eu estava aqui, fui pegar aqui na minha biblioteca aqui a Jerusalém, para ver como que eles colocaram no texto. Muito bem observado, nunca tinha parado para observar esse contraste aí, muito bem colocado, Felipe. Deixa eu dar uma caçada aqui, eu estou abrindo a Jerusalém aqui. Então, seguindo aqui, quando ele fala, é exatamente por aí, né? Quando ele coloca em contraste os olhos tenros, mais baços, né, da Raquel, ele sugere em Lia esse caráter mais dócil que eu estava falando. Ao mesmo tempo, esses olhos braços sem brilho, né, sugerem que mesmo menos que ela fosse feia, né, não está falando assim, o contraste aí não é dizer que Lia fosse feia. Não. Mas é exatamente isso que você estava falando. Sugere uma sensação, uma percepção de um sentimento de abatimento. Sim. E de desesperança, né? Porque não é difícil para a gente imaginar que Lia pudesse ter sido preterida muitas vezes, porque ela é a irmã Sim. mais velha e não estava casada ainda, né? Então, pode ser que outras vezes já tivesse acontecido da pessoa olhar para as duas e falar assim, não, eu prefiro Raquel, Sim. né? E ela ter sido preterida tantas vezes que ela já estava naquele sentimento de vou ficar para a titia, né? Vou ficar perdida, né? Aquela sensação de perda, né? Então, porque é muito destacada, como é destacada essa questão da beldade da Raquel, né? Percebe-se essa certa desesperança na Lia. Enquanto que Raquel, a gente pode entender também que ela também se sentisse limitada, porque como existe a obrigação de casar a irmã mais velha primeiro, e ela muitas vezes pudesse ter tido outros interessados, né? De repente ela se sente preterida, limitada, porque ela tinha que esperar que a irmã casasse Sim. primeiro antes dela poder ter um pretendente, né? A tradução da Jerusalém não traz nada de novo, não. Ela olhos baços. Não, ela adotou o termo ternos, olhos ternos. Ternos, né? E Raquel tinha um belo porte e belo Essa rosto. Mesma palavra, eu dei uma procurada, essa mesma palavra ela aparece quando Davi vai falar de Salomão, dizendo que ele é muito jovem para construir o templo, então ele vai se preparar para suprir o material para a construção do templo. Ele fala assim, meu filho é muito jovem e tenro, né? Dizendo, né? Tenro, né? De inocente, de jovem demais para ter malícia, né? Nesse sentido. Sim. Enquanto que num outro texto, agora não lembro qual foi que eu olhei, que ele usa o termo, a mesma palavra usada para descrever fraqueza, né? Então, fica essa percepção aí. Okay. Quando chega, então, no 29:18 até o 26, né? O Jacó se compromete a trabalhar para Labão durante 7 anos para casar com Raquel. Ele apresenta a preferência dele para Raquel, mas Labão engana o Jacó e entrega Lia no lugar de Raquel, né? O texto lá, Jacó amava Raquel, 7 anos trabalhei com sua filha menor, aí ele fala, melhor que dê para você, então, lá no final, aqui, aconteceu pela manhã de ver que era Leia, e disse a Labão, por que fizeste isso? Não te servi por Raquel? Por que me enganou? Ele disse, não se faz assim nessa terra, que a menor se dê antes da primogênita. O interessante notar aqui é que, assim, sai um pouco da questão da Léa, mas o Labão usou o mesmo estratagema, nesse caso aqui, de
para enganar não é o mesmo estratagema, mas uma estratagema semelhante àquele que que Rebeca usa junto com o próprio Jacó para enganar o Isaac e tomar a bênção de Esaú, né? Naquele momento que o Isaac está mais frágil, ele vai lá e ele se passa por outra pessoa e então ele se passa por Esaú e toma a bênção que seria de Esaú. Labão faz a mesma coisa. Ao invés dele entregar a irmã mais nova, que era aquela que estava prometida, ele aplica o mesmo engano no José e apresenta Lia no lugar da Raquel. O que eu noto aqui, assim, é a questão que o Jacó, quando ele vai com Rebeca fazer essa questão de tomar a bênção de Esaú, ele não parece se negar, ele não parece dizer assim, não, mãe, é errado enganar, ou alguma coisa do tipo. E a gente vê também Lia, da mesma maneira, participando desse engano, né? E aí, então, Labão conduz Lia e o Jacó, então, se casa com a Lia. Na sequência, o Jacó se compromete em servir mais 7 anos para ter Raquel no final. E então, depois de 7 anos, ele se casa com Raquel como estava prometido, né? Ele teve que esperar, então, mais 7 anos para chegar a casar com a Raquel. Na sequência, ali no 30, 31, diz assim, e coabitaram, né, Raquel e Jacó, mas aí ele faz um senão, né? Mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, por conta do comportamento de Jacó em relação a Raquel e Lia, e desprezar a Lia e se apegar a Raquel, ele acabou mantendo Raquel estéril e tornou a Lia fértil. E aí a gente vai ver, a gente vai ter uma percepção aí da postura da Lia, a gente vai ver nos nomes que ela vai colocar nos filhos, nos comentários que o texto coloca a respeito do nome dos filhos, vai ter um certo arco de redenção na Lia. No início, ela tem o foco muito fechado na questão do relacionamento dela com o marido dela. Ela busca esses filhos, ela usa, vamos dizer assim, esses filhos como forma de resgatar o seu relacionamento com o seu marido, enquanto que isso vai se desenvolver para você ver uma mudança no coração de Lia, né? Então, nós vamos ver o nome de cada filho, né, expressando essa jornada de conversão até ela chegar num ponto de gratidão, né? O foco de Lia muda do amor do marido dela para o marido, para um foco em Deus nesses nomes, né? Então, nós vamos ver aqui, quando Rúben, deixa eu pegar o texto original, que eu não copiei aqui. Aqui, vamos ver. Deixa eu copiar as anotações. Então diz assim, e concebeu Lia, e deu à luz um filho, chamou de Rúben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Então, o que nós vemos? Nós vemos uma dedicação. De qualquer maneira, a Lia dedica, fala, o Senhor, né? O Senhor atendeu a minha aflição, ele percebeu a minha dificuldade, mas o foco dela está no amor do marido. Então, Deus me deu um filho e eu quero o quê? Eu quero que isso traga o amor do meu marido. No segundo filho, diz assim, concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Então, ela dedica, né? Diz que o Senhor percebeu a aflição dela novamente, né? Percebeu que ela era desprezada,
Mas o foco continua no fato dela ser preterida, continua nessa questão, no foco dela, no relacionamento com o marido dela, né? Já quando chega Levi, diz assim, e concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou-o Levi. Então, dessa vez, ela não menciona Deus, ela não fala em Deus, ela não faz essa dedicação, e de novo ela está focada, esta vez se unirá ao meu marido, essa vez meu marido vai me perceber, porque eu estou trazendo aqui o 3º filho para ele. Agora, quando vem Judá, a gente percebe essa mudança, essa percepção da mudança de comportamento de Lia em relação ao que ela fala. No 35, ele diz assim, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então, o que acontece? A gente vê essa percepção de foco. Quando ela chega no 35, ela já está farta, ela está suficiente dessa questão do relacionamento dela com o marido, e ela foca daí na gratidão, ela foca em reconhecer aquilo que é a bênção que Deus está dando para ela. E só fala, dessa vez louvarei a Senhor. E cessou de dar a luz. Né? Nesse momento, a questão dela parar de dar a luz parece que fechou a questão da suficiência. Está resolvida essa questão do relacionamento dela com o marido dela. E a gente vê a mudança dela nesse caminho, a mudança de comportamento, do que é aquilo que é o foco dela, né? E de como ela se porta perante Deus com relação a isso. E aí ela mudou o foco dela, parou de questionar, de ficar focada no desprezo do marido, na percepção de como o marido se sente em relação a ela, e ela foca nessa questão da gratidão. Por isso que Judá recebe aí esse nome, e ela fala simplesmente, louvarei ao Senhor, né? É interessante notar que dentre esses filhos todos, Judá é aquele que está na genealogia de Cristo, né? Mas isso não é o fim, né, da história. Na verdade, existe o problema da questão da esterilidade de Raquel. A Raquel, ela acirra essa disputa, ela não se sente bem com essa questão da fertilidade da irmã dela e da esterilidade dela, e parece que ela se rebela, ela vai atrás e ela acirra essa disputa entre as irmãs, ela coloca isso daí em pauta e ela pratica o mesmo comportamento que foi considerado ruim em Sara, né, em relação a Abraão, quando ela trouxe as servas para que dessem à luz aos descendentes questão da Ismael, né, de Agar. Então, a Raquel faz a mesma coisa, mesmo procedimento de Sara, ela traz as servas e entrega as servas para o Jacó para que ela tivessem filhos em lugar da própria Raquel. E aí a gente vai ver daí a questão do segmento da disputa, né? Ali acaba entrando nessa disputa, ela acaba entrando nessa história, né? E é interessante a gente notar no texto como o foco das duas não está mais em Deus. Mesmo que elas agradeçam, mesmo que elas falem a respeito de Deus, o foco não está nessa questão da gratidão, tá? O foco delas está no eu. Eu consegui, eu conquistei, a minha felicidade, a minha resolução. Vamos lá. Nós vamos ter, então, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã, né, e ele é bem específico no texto, e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. E aí Jacó se ira contra Raquel, e disse, estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? E ela disse, eis aqui minha serva, coabita com ela para que dê à luz e receba os filhos por ela. Então, Bila deu Jacó um filho, e o primeiro filho é Dan. E, vamos lá, o texto diz assim, Deus me julgou e ouviu minha voz. Né?
está aqui o meu julgamento, é a minha vingança contra minha irmã, né? O seguinte, né, é o Naftali. E aí ela fala bem claramente, olha só, o texto. Quando nasce Naftali, ela fala assim, ó, com grande luta, tenho lutado com minha irmã, né? Numa outra tradução, ela fala assim, eu tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer, né? Ou seja, eu venci. E aí chama Naftali. A Lia, apesar dela ter essa questão da redenção, né? Ela, todos somos pecadores, ela acaba entrando nessa disputa e ela entrega também a sua serva Zilpa, e ela tem 2 filhos daí, a Gade, e a Lia se chama afortunada, né? Eu sou uma pessoa sortuda, uma questão da sorte, né, de conseguir esse filho. E depois, em seguida, nasce o Aser. Aí ela fala assim, para a minha aventura, porque minhas filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Aser. E nessa percepção, você vê que tanto uma como a outra, nenhuma delas está focada em agradecer de fato a Deus. As duas estão focadas no eu. Estão só focadas na disputa pela prevalência junto ao marido, né? Na sequência do texto, nós vamos ver o seguinte, né? A disputa ela continua. Como Esaú, o que acontece aqui com Raquel daí? Raquel tem um comportamento semelhante ao que aconteceu entre Esaú e Jacó, né? A disputa continua e, como Esaú, a Raquel abre mão dessa primazia que ela tinha no relacionamento com Jacó, pela chance de ter um filho, porque ela não tinha tido filho ainda aqui, né? Ocorre lá no momento de cega que o Rúben, que é o mais velho, ele traz mandrágoras para Lia. E a mandrágora é uma planta que sempre teve uma percepção folclórica de que a planta a mandrágora tivesse efeito sobre a fertilidade feminina, né? Então o Rúben traz essas plantas, essas flores para Lia, e a Raquel, tão focada nessa questão da fertilidade, que ela troca a bênção, ela troca o relacionamento dela com o marido dela, e ela aluga o Jacó em troca da planta, da mandrágora, esperando uma fertilidade em algo fora de Deus, né? E esse é o contraponto que a gente deve notar entre aquilo que está acontecendo com Raquel e com Lia, né? Raquel troca e a Lia aceita, ela prefere o relacionamento com o marido a se preocupar com a questão da fertilidade. Então, Lia, depois de muito tempo sem ter filhos, é premiada, vamos dizer assim, com ainda mais 2 filhos. Nós vamos ver o nascimento do Issacar. Diz assim, Lia, e ouviu Deus ali, concebeu e deu à luz a um 5º filho. Então disse Lia, Deus tem me dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou-me Issacar. Novamente, nesse texto aqui, ela já não está mais tão focada na questão de gratidão a Deus, mas ela está novamente focada a recuperar o relacionamento com o marido, né? E em seguida, Zebulon, Deus me concedeu, e disse, Deus me concedeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seus filhos e lhe chamou Zebulon, né? Então, Lia, ela tem aquele arco de redenção, ela acaba entendendo a questão do relacionamento dela com Deus, o relacionamento dela com o marido dela, acaba prevalecendo o relacionamento com Deus, mas como todas as pessoas que somos pecadoras, né, ela tem esse momento com a disputa dela, o acerramento dela de disputa com Raquel, ela acaba retomando essa questão do foco com o marido, em lugar de permanecer na dedicação ao Senhor, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer em seguida. Quando a disputa parece encerrada, que é essa questão do nascimento de Zebulon, então Deus dá a Raquel
dá o José, né? Nós temos aí o nascimento de José. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou Deus a minha vergonha. E chamou-lhe de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O que acho interessante a questão aqui da comparação de Lia com Raquel, é como Raquel, ainda que tenha, se refira a Deus, ela fala assim: Deus me tirou o vexame. Então ela está novamente preocupada só com a percepção dela, né? E ela ainda diz o seguinte: ela não é suficiente. Não há suficiência naquilo que Deus está dando para ela. Deus dá, ouve, depois de tudo aquilo que elas passam, depois de toda a disputa entre elas, Deus reconhece e entrega um filho para Raquel, e ainda assim, qual é a posição dela? Dê-me o Senhor ainda mais outro filho. Ela busca ainda mais do que isso. Então, a gente vê esse contraste entre as duas, né? De postura. A gente não vê essa gratidão na Raquel, nesse texto. A gente vê uma percepção de que eu quero mais, eu quero mais, eu preciso mais. O meu reconhecimento não está naquilo que eu sou, está naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, naquilo que eu estou fazendo, né? Fala aí, Fabrício. É muito bem observado, Felipe, essa questão, né, do foco, né, como o pecado, né, a corrupção, né, do homem, humana, faz nós desviar do foco, né? E aí no texto aí dos três personagens, né, Jacó tinha um foco que era Raquel, Lia tinha um foco que era Jacó, e Raquel tinha um foco que era disputar com a sua irmã, Lia. E aí todo o texto, né, muito bem colocado aí, esse contraste desses focos trocados, né? O foco não está centrado em Deus, o foco não está centrado no plano que Deus tinha, né, para aquela geração, para aquela descendência, de tomar aquela terra, de herdar uma terra prometida, de conquistar uma terra que Deus tinha prometido a Abraão. Em nenhum momento existe o foco na promessa, não se percebe o foco na promessa, Abraão, Isaac e Jacó. O foco era essa disputa familiar, né? Acho que um grande ensinamento, né, para a gente, onde a gente tem colocado o nosso foco, né, no projeto, no plano, na promessa de Deus, ou naquilo que nos é, vamos dizer, cotidiano, comezinho, aquilo que não é, que está aparente, né? Tudo aqui está no foco terreno, né? Nenhuma delas tem um foco da promessa, nenhuma delas tem um foco de Deus, usa Deus como argumento, né, para uma competição, para uma disputa. Eu acho que é algo bem parecido com nós hoje, né? Usamos Deus como uma arma de guerra para vencer alguém, para vencer o próximo, para chegar mais longe, para conquistar mais, para ter mais, né? Ser mais, né? Mas ser no sentido humano, e não para avançar o reino, não para conquistar, não para executar aquilo que Deus de fato nos pede a fazer. É isso aí, é o meu comentário. E a gente vai ver mais aqui adiante o que acontece. Por que eu estou falando desse contraste entre as duas? Porque eu estou tentando destacar aqui a questão de caráter, como o próprio texto antes falava, somente da aparência da Raquel e um pouco a respeito do caráter da Lia. Nessa disputa entre as duas, a gente começa a ver uma diferença cada vez mais intensa entre o caráter da Lia e aqui começa a surgir o caráter da Raquel também, né? E nessa discrepância entre as duas, a gente começa a ver cada vez mais a Lia se aproximando daquilo que é o objetivo de Deus e a Raquel se afastando disso, né? Então, quando a gente segue adiante, o que a gente vai ver? Lá no 30, 31, quando a gente segue adiante no texto, a gente vai ter aquela questão da disputa entre Labão e Jacó. Jacó começa a ficar muito rico, porque Labão fica tentando todo o tempo enganar o Jacó, e Deus acaba beneficiando o Jacó com isso, e Jacó vai ficando mais rico que Labão, até que chega um momento, como aconteceu com Ló e Abraão, que os dois estavam tão ricos que os próprios servos começaram a brigar pelo espaço, né? E um vira para o outro e fala assim: ó, você vai para um lado, eu vou para o outro. Né? A mesma coisa acontece aqui com Labão, com a diferença que
o Jacó, ao invés de enfrentar Labão, ele simplesmente foge durante a noite e leva tudo, todos os bens e as esposas, né? E vai embora. O Labão, quando percebe isso, né? Ele vai atrás, ele persegue o Jacó. Quando ele alcança Jacó, eles acabam tendo um confronto ali, um enfrentamento, e eles acabam se conciliando e optando por fazer uma aliança. Mas tem uma questão também ali, muito interessante, mais um pouquinho também sobre a Raquel. O que acontece? Ela fala que quando eles saem da casa dos pais, a Raquel leva consigo ídolos do lar, né? O Labão, embora tivesse ali na descendência de Abraão, pelo que a gente entende do texto ali, era idólatra e tinha ídolos domésticos, os tal dos terafins, né? E a Raquel, quando sai da casa do seu pai, faz questão de ir lá e pegar esses ídolos e levar com ela, né? E ela engana o Labão, né? Nessa fuga, ela leva embora, né? E diz assim: agora que partiste de vez, porque tem saudades de casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses. No 31:30, a gente vê o Labão falando com o Jacó, e ele acusa Jacó de ter roubado os deuses, os ídolos, que foi a Raquel que levou. E a resposta do Jacó para Labão foi: não viva aquele com quem achares os teus deuses, verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então, o Labão faz uma busca em todo o acampamento do Jacó, e a Raquel tinha escondido na sela do camelo e ficou sentada sobre eles. E assim ela evitou que Labão procurasse na sela do camelo e encontrasse esses ídolos do lar, né? Diz assim no 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela do camelo. E estava sentada sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então, Raquel conseguiu traficar, vamos dizer assim, esses ídolos do lar que ele estava levando com ela, né? O que eu digo? Por que eu estou falando isso? Eu estou seguindo nessa linha de mostrar o contraste entre Lia e Raquel no texto, né? O Jacó, então, ele fugiu, levou consigo todas as coisas, as esposas, né? E na fuga, a Raquel leva consigo os ídolos do lar de Labão, e aí ele alcança. Ficou trocado esse slide, né? Raquel escondeu os ídolos de Labão no acampamento, e esse evento aponta para a gente o quê? Um comportamento idólatra da Raquel. Ela leva essa questão de idolatria junto com ela para Raquel. O que eu quero falar? Na semana passada a gente estava vendo como um contraste entre Ruth e Orfa. Por quê? Noemi, quando os seus filhos casam com as duas moabitas, e as moabitas não têm, obviamente, os mesmos deuses de Israel. E Noemi, então, quando ela fica viúva, e a Ruth e a Orfa também ficam viúvas, elas decidem por voltar para Israel. A certa altura, Orfa se despede e volta para sua família. E o texto nos dá a entender que a questão de voltar para sua família, voltar para sua parentelha, é se desligar do Deus de Israel e voltar para os seus deuses típicos dos moabitas. Enquanto que a Ruth se apega a Noemi, não só a Noemi, mas também se apega ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. A gente vê essa ideia, se a gente pegar essa ideia e colocar aqui também contra Raquel e Lia, nós vamos ver a mesma percepção. O que acontece? O que o texto está falando aqui é que enquanto Ruth se apegou a Noemi e aos deuses de Israel, e Orfa voltou para os seus deuses, o que a gente vê aqui é a Raquel se apegando aos deuses de seu pai e não ao Deus de
Israel, o Deus de Jacó, né? Porque Jacó depois vai mudar de nome, chamado de Israel. Então, ela está fazendo uma opção. A gente está vendo cada vez mais um distanciamento de Raquel com aquilo que era o plano de Deus, né? Um comportamento idólatra, permanecer naquilo que era o caminho dos seus pais, né? Você queria falar de novo, Fabrício? Sim, Felipe, né, da questão dos terafins, né, dos deuses do lar, né, essa questão da idolatria, né, lógico, e mais a questão de que quem possuía esse terafim, o deus do lar, também possuía a posse dos bens. Então, na realidade, a grande preocupação de Labão era sobre a posse dos bens. Você não ter os ídolos dos terafins era perder os bens, era perder a sorte, era ser um desafortunado. Então, por isso essa intensa busca, né? Porque essa era a herança do pai para o filho, não era a herança do pai para a filha. Essa questão de transmitir o Deus, de transmitir o ídolo lá. E esse Deus ele era escondido, não era um Deus público, não era uma adoração pública, como hoje a gente vê, como a gente tem, mesmo quem tem os seus ídolos, né, internos, né, a maioria deles, lógico, deve ter os que são secretos, mas eles não revelavam quem eram os deuses dele, porque aquele Deus, teoricamente, possuía aquela terra e possuía aqueles bens. E quem tinha aquele Deus tinha a posse dos bens. Então, tem esse conflito de fundo aí muito forte, né? Um costume antigo dos deuses do lado, dos deuses que eram transmitidos de pai para filho, e a posse, enfim, acho que um detalhe do texto aí que chama bastante atenção, esse interesse Labão pelos deuses, né? Não é um mero objeto de idolatria. Lógico, idolatria sim, mas significava os bens, significava a posse, significava a propriedade de tudo que ele tinha. É isso aí. O Fabrício, o comentário, Felipe, o Sayão faz uma comparação interessante nesse texto. Ele fala que o Trapins era como um cartão de crédito, era como a Raquel sair e levar o cartão de crédito do pai. Isso, era a posse dos bens, era a escritura de tudo que ele tinha. Então, perder os deuses era perder tudo. Era assim, os deuses me abandonaram. Estou, né, solto no mundo, né? Estou sem crédito no mundo, exatamente, Erasmo. Eu entendo o que vocês estão falando, mas o meu foco aqui é esse nivelamento, né? Na verdade, esse desnível entre a direção que Raquel está seguindo e a direção Raquel, sim, que Lia está seguindo, né? Cada vez mais distante, né? Eles estão se, vamos dizer, as curvas, né? Vamos dizer, se estão, o ângulo está abrindo, né? Não estão se abrindo as direções opostas, né? Linhas transversais. E o final, né? Quando a gente chega no final do texto, o que a gente vai perceber? Quando isso se segue, né? No Gênesis 35, 19, diz o seguinte: assim morreu Raquel, né, quando ela tem Benjamim. A gente sabe que ela passa por uma gravidez problemática, e quando nasce o Benjamim, na verdade, ele é chamado Benoni, que é filho da minha tristeza, e Benjamim é o nome que Jacó dá para ele, porque o nome dado por Raquel foi filho da minha tristeza, Benoni. E Jacó que muda o nome do Benjamim para Benjamim, né? E ela é sepultada no caminho entre Betel e Efratá, né? Enquanto que no Gênesis 49, 31, a gente vai ver, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, sepultaram Isaac e Rebeca, e ali sepultei Lia. Então, quando nós temos a saída do Isaac, de Israel para o Egito, ele pede ao José que ele retorne, né, para o sepulcro dos seus pais, que é o sepulcro de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e a gente vê que a Lia está lá. E que, então, no final da história, ele vai ser sepultado junto a Lia, e não com Raquel, né? Então, vamos dizer assim, é o fechamento dessa questão da aliança de Lia com Jacó, com Israel, no lugar
da preferência, ele começa com uma preferência por Raquel, mas a gente vê que enquanto Raquel vai declinando, a gente vê Lia subindo no relacionamento com Deus, subindo no relacionamento com seu marido, e no final, a Lia é sepultada junto ao Israel, e a Raquel fica, vamos dizer assim, perdida no tempo e no espaço, né? E isso era muito relevante, né, essa questão de onde a pessoa é sepultada, de ficar junto, né, o sepultamento do casal era muito relevante para o significado. Então, era interessante notar isso, a questão essa curva, né, da Lia, do relacionamento com Lia, é interessante para a gente ver no entorno do protagonista ali, que é o Jacó e Israel. Tá? Isso fecha para a gente a questão da Lia, e a gente vai entrar agora no... Ficou fora de ordem essa imagem aqui. Então, nós vamos falar agora de outra pessoa, outra figura bem interessante, né, no texto ali, que é o Natan. O Natan, como coadjuvante também, ele é coadjuvante do Davi, e ele surge como junto ao Davi. Né? O Davi é inegável que ele é um grande protagonista no Antigo Testamento, e o Natan, ele é muito importante na história do Davi, no desenvolvimento da história de Davi. Natan, a primeira vez que ele aparece, ele está no livro de Samuel, e ele não tem uma apresentação anterior, né? Ele não é dito de onde ele vem, para onde ele foi, simplesmente ele já aparece no livro de Samuel como um profeta da corte de Davi. E ele aparece quando Davi manifesta a intenção de construir um templo, né, uma moradia para Deus, né? Diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natan: olhe, eu moro em uma casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Inicialmente a resposta de Natan foi: vai, faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. A resposta imediata de Natan foi autorização. A gente vai ver que... meu Deus, eu pulei. Deixa eu ver a sequência aqui. Acho que o segundo Tá, isso mesmo. Saiu a ordem do... Eu mexi nessas transparências ontem para incluir Lia. Lia não estava na lista. E eu acabou saindo um pouquinho da ordem. Então, vamos lá. Aí, então, durante a noite, ainda em Samuel, né, o Davi se propõe a construir o templo e Natan concorda. Apesar da intenção do Davi ser elogiosa, durante a noite, Deus aparece para Natan e muda a resposta que Natan tinha dado durante o dia para Davi, né? E ele diz assim, 2 Samuel 7, 4, 5, diz assim: porém, naquela mesma noite veio a palavra ao Senhor a Natan, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-á casa para minha habitação. E ele diz, então, que quem ele vai incumbir de fazer a construção do templo vai ser o Salomão. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, ele muda aquela palavra que foi dada para Natan com relação à autorização de construir o templo, e diz que quem vai construir o templo é um descendente, né? Também em Crônicas, a gente vai ver a participação de Natan junto ao Davi, porque ele indica como Natan foi aquele que organizou a questão dos trabalhos do templo, né? Vamos ver em 2 Crônicas 29, 20, 21, 25, ele diz o seguinte: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhas, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino,
no santuário de Judá e aos filhos de Arão, os sacerdotes que ofereceram sobre o altar do Senhor. Aí no 25 ele diz o seguinte: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Né? Então a gente vê a participação do Natã junto com o Davi na organização do culto, né? Do templo, da atividade do templo. Porque esse mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Mais adiante, a gente vai ter a questão da Betseba, né? O que acontece é que a gente já conhece a história, o Davi se interessa, quando ele deveria estar em guerra, ele está lá no palácio, né, sossegado, ele se interessa pela Betseba e traz ela para dentro da sua casa, tem um relacionamento adúltero com ela. Em função desse relacionamento, ela fica grávida, né? E ele tenta de toda maneira fazer com que o marido da Betseba volte para casa e tenha relacionamento com ela para encobrir o seu adultério, né? E o Urias, que ele permanece fiel e ele não tem relacionamento com ela porque ele estava no período de guerra. E aí o Davi joga Urias para frente de batalha para que ele morresse, né? Então, com isso, ele mata o marido da Betseba e ele se casa, então, traz a Betseba para dentro da sua casa. E a gente sabe que Deus, então, se ira com isso e manda o Natã confrontar Davi com esse pecado, né? Com esse adultério dele. E então Natã vem e faz aquela apresentação de uma metáfora para o Davi, para que ele perceba o seu pecado, né? E aí ele termina falando, né, no 2 Samuel 12, 7-9, diz assim: então disse Natã a Davi, tu és o homem, aquele que ele fala a história, né, que ele apresenta. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, e também dei a casa do Senhor, a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, ele diz assim: por que você não pediu, né? Por que você não procurou Deus, né? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Então ele confronta Davi com aquele pecado de adultério e assassinato de Davi. E o que acontece? Por que isso é relevante para a gente? Porque a gente observou no início do estudo, quando a gente fala dessa questão do coadjuvante, a gente vê como esses apoiadores têm uma função muito diversa. Muitas vezes eles trazem, a função deles é de trazer esse equilíbrio, essa correção para essa figura do protagonista, para esse herói, né? Então a gente vê Natã fazendo essa função, de chegar e equilibrar o Davi, né? Ainda que falando em nome do Senhor, ainda que sendo profeta e falando em nome do Senhor, é preciso uma muito grande força, um peso moral muito grande para ele poder se opor ao rei da maneira que ele se opôs, né? Não era uma coisa simples chegar na frente do rei e simplesmente falar para ele: olha, cara, você é pecador, você está errado, você cometeu pecado, e tudo aquilo que ele fala, esse texto que a gente lê, né? Com a forma com que ele confronta Davi, isso não é para qualquer um, né? O cara ele tinha que ter um peso moral, uma proximidade muito grande ao Davi para poder chegar lá e falar isso dessa maneira, né? Não é qualquer um, não é uma pessoa qualquer que fala isso, né? Então a gente vê o Natã no entorno do protagonista, né, fazendo essa função de equilibrar o personagem principal, de trazer esse personagem de volta para aquilo que é a sua missão, ao seu foco, né?
naquilo que é o correto procedimento. Natan também aparece como um amigo de Davi, ele não aparece só como profeta, né? Como um conselheiro muito próximo. Na terceira ocorrência em que ele aparece, no Velho Testamento, o Natan ele intercede junto ao Davi, em favor do reinado de Salomão, porque o reinado de Salomão estava ameaçado por Adonias, que era o outro filho de Davi, porque Adonias se exaltou e não foi repreendido por Davi. A gente vai ter o texto ali em 1 Reis, vai estar de 1 até o 53, é bem longo o texto, né? Não dá para a gente ler tudo, mas o que acontece aqui é o seguinte: sendo Davi, pois, já velho, entrado em dias, cobriram as vestes e não se aquecia. Aí eles buscam a moça, a Abisag, né, sunamita, que foi trazida ao rei para que ele se permanecesse aquecido. E aí o que acontece? O Adonias, que era irmão do Absalão, né, ele começa a se levantar, ele começa a perceber a fraqueza do Davi e ele começa a se exaltar. Ele diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 reis que andassem diante dele. E o pai, né, o Davi, ele nunca contradiz, né, ele nunca diz: por que fizeste isso? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite tivera depois de Absalão. E ele tinha junto com ele Joabe, Zeruia e Abiatar. Porém, Zadok, que eram outros entre os sacerdotes, e Benaia, filho de Joiada, e Natan se uniram e perceberam essa postura do Adonias, né? E procuraram o Davi. E aí ele diz assim: o Natan, né? Ele percebeu que o Natan percebe que o Adonias estava se sobrepondo quando o Davi já tinha prometido a Betsabá que quem ia reinar era Salomão. Então, o que acontece? O Natan primeiro procura a Betsabá, mãe de Salomão, dizendo: você não ouviu, né? Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixe-me te dar um conselho para salvar a vida de Salomão, seu filho. Vai, entra ao rei Davi e diz: não juraste ao teu rei, a tua serva, dizendo: certamente seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no trono? Por que reina, pois, Adonias? Então, ele faz essa proposta para que, veja que ele monta uma forma de poder chegar a trazer esse assunto para o rei. Ele fala para Betsabá questionar o rei a respeito desse assunto. A Betsabá vai, busca o rei e questiona isso. Faz esse questionamento. E quando ele faz esse questionamento, a gente vai ver o seguinte: ainda que a Betsabá tivesse levantado esse questionamento, o Davi então procura Natan para confirmar, para saber que realmente isso estivesse acontecendo. Porém, o rei, meu senhor, os olhos todos de Israel estão diante de ti, para que declares quem se assentará no trono depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. Estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natan, e fizeram saber diante do rei. Eis ali o profeta Natan, entrou na presença do rei e prostou-se diante dele com o rosto em terra. E aí o rei pergunta, e disse a Natan: ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, né? E se assentará sobre o meu trono. Ele pergunta para Natan se realmente aquilo que a Betsabá estava dizendo era verdadeiro, e o Natan confirma tudo isso, né? Então, o Davi disse: chama a Betsabá, e ela entrou na presença do rei. Então jurou o Senhor: vive o Senhor, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no trono. E então ele manda os subordinados que fizessem a coroação, né,
a coroação do Salomão, dando então o reinado para Salomão na frente do Adonias, não deixando que o Adonias roubasse o reinado do Salomão. É por intermédio de Natã que isso acontece, né? Enviou o rei Salomão, e aí tem depois o confronto de Salomão e Adonias, que já não interessa tanto para a gente. Mas o que eu quero destacar aqui é a questão do Natã em relação ao Davi, né, do relacionamento entre eles, porque o Natã, ao mesmo tempo que preserva o reinado de Salomão, Davi conta com ele como testemunha, conta com ele como conselheiro e como testemunha, né? E eu estou falando disso para destacar essa questão da figura de Natã junto a esse protagonista que é Davi, no sentido de apoiá-lo, suportá-lo e dar o suporte para Davi como coadjuvante, né? Em seguida, nós vamos ver ainda que o Natã, da mesma maneira que lá atrás a gente falava do Caleb, que o Caleb colocou na descendência dele um comportamento correto e que fez isso se propagar na sua descendência, a gente vê em Natã, os filhos de Natã participando junto a Salomão no reinado, né? Em 1 Reis 4:5, nós vamos ver, e Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei, né? Então ele também, como Caleb lá atrás colocou em Otiniel um comportamento correto que o fez ser o primeiro juiz, aqui Natã deixa como herança, né, filhos que servem o rei da mesma maneira que ele esteve junto ao rei para servir e dar o suporte para esse protagonista, que nesse caso aqui vai ser a história do Salomão, né? Na sequência, eu ia começar a falar de Barnabé. Será que a gente para ou será que a gente continua mais 20 minutos aí? Ou o que vocês querem fazer? Querem conversar um pouco para encerrar ou querem continuar com Barnabé e depois a gente encerra? Para mim pode falar sobre Barnabé e a gente encerra a minha parte, não sei dos demais aí. Tá, é que o Barnabé a gente vai começar e vai ficar um pouquinho para a semana que vem. Ah, tá. A gente não vai conseguir falar tudo sobre o Barnabé. Então a gente comenta aí do que foi dito, né? Acho que interessante. Voltando aí sobre a história de Jacó e Raquel e Lia, o fato interessante, desculpa aí a recapitulação, né? Mas assim, a gente dá um grande foco a Raquel, né? Pela, entre aspas, né? A vingança de Raquel sobre Lia, né? Em grande parte a gente tem um foco, né? Principalmente sobre o nascimento de José, né? A gente dá grande ênfase ao nascimento de José, como a grande vingança, como que Deus tivesse virado a mesa em favor de Raquel, e que Deus seria o vingador, alguma coisa assim, né? A gente dá esse foco, a gente dá essa ênfase. Mas aí, observando a história, os detalhes, como, né, você muito bem apresentou, Felipe, a gente percebe que o final da história dá o julgamento, vamos dizer, real de Deus, né? Que Raquel foi sepultada no caminho, né, da peregrinação de Jacó, e que Lia foi sepultada junto com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, porque ela era a esposa legítima, a primeira esposa, de fato, Sim. de Jacó. Então, a certidão original, a honra é de Lia, não é de Raquel. Lia, exatamente. Apesar de todo o contexto, toda a história, nosso foco ser muito história da Raquel, acho que talvez que a gente se identifique com ela nessa questão da disputa, nessa questão da competição, que Deus vai vingar, que Deus vai agir em meu lugar, Deus vai tomar minha causa, Deus vai dar a troca dos meus inimigos, né, entre aspas, meus competidores, vamos dizer.
mas a certidão está em nome da Lia, né? Não A nada, original seria da Lia. a Raquel está totalmente fora, né, daquilo que é o propósito. A gente Ex- vê a Raquel focada no eu, focada na minha vingança, é exatamente o contrário. Né? A gente vê Elias se entregando na vontade de Deus cada vez mais, enquanto Raquel cada vez mais se afundando nessa questão da vingança, da minha vergonha, a minha vitória, o meu, né? E enquanto que esse contraste entre as duas nos permite ver isso, e no final o fechamento é esse, né? Que Lia é aquela que fica com o, o Jacó, enquanto Raquel acaba ficando no caminho, né? É É que exatamente o isso. discurso de Raquel cabe mais, né, dentro daquela teologia triunfalista, né? Acho que por isso que a gente dá o foco na pessoa de Raquel, né? O triunfalismo, eu venço, eu conquisto, Deus que luta a meu favor, Deus vinga as minhas causas, né? Deus vinga os meus sentimentos. Então, talvez seja por isso, né, que o nosso foco, a nossa perspectiva, a nossa visão, né, do texto é sobre Raquel, e a gente deixa a Lia passando ali, quase desapercebido, quase como coadjuvante na história, quase que atrapalhando a história de Raquel, que na verdade a escolhida seria a Raquel, pelo contrário, né? Pelo texto denota que a escolhida foi Lia, né? Então, É aquilo que eu falei no começo, nitidamente a escolha do Jacó foi pela aparência, né? E Provérbios fala para a gente como é vã a formosura, né? Como a gente não deve fazer essa escolha baseado simplesmente na beleza da esposa, né? Simplesmente por aí. então, nesse sentido, aprendi muito hoje aí, agradeço, né? Essa perspectiva, essa visão, esse detalhe ao texto é interessantíssimo, né? Essa questão pontual do texto e você pegar toda a linha do texto, a descrição do texto, então, muito bem observado. E falar agora sobre Natan, né? O que falar sobre Natan, né? Acho que ele era o freio de mão de Deus em relação a Davi, né? Davi, um guerreiro, alguém que teria que enfrentar muitas Exatamente. brigas, muitas guerras, teria que ter decisões ímpetas, muita agilidade, muita pressão, vamos dizer, aquele líder que tem que tomar decisões rápidas e sob pressão, e sob ameaça, e sob guerra, e os conflitos, as fugas. Então ele tinha esse, vamos dizer, esse pano de fundo emocional. E aí quando você vê Natan, ele é o freio de mão de Deus, né? Ele seria o cavalo e o Natan o freio de mão, e alguém que dizia, não, Davi, não é por ali, é por lá. Davi, você pecou, você fez mal, você fez errado. Então, era alguém que, se Davi não tivesse Natan, lógico que pelo lugar de Deus, talvez no final da história de Davi não seria como nós conhecemos, né? Talvez não existisse o Davi, talvez como nós conhecemos, né? E isso não dá para a gente falar, porque se não fosse o Natan, seria outra Não pessoa. seria outro, sim, é o Né? plano de Deus, sim. A questão não é essa. A questão, o que eu quero colocar aqui, e como eu coloquei lá antes, quando eu falei quando a gente traz da cultura popular, né, que a gente vê na cultura popular, que é como essas figuras do protagonistas, elas sempre são acompanhadas por essa figura coadjuvante que servem de contraponto e, às vezes, de equilíbrio para aquele personagem principal. Então, quando eu falava lá atrás, eu trouxe como exemplo o Arthur e o Lancelot. Enquanto o Arthur era o cara diplomático, político, também era guerreiro, óbvio, mas a missão dele era outra. A visão dele era uma visão de reino, era uma visão de política, né? Enquanto que o Lancelot era o cara da guerra, era o cara do combate, era o cara do vamos para diante, vamos para a luta, e eles, a aliança entre os dois serve à missão, serve ao propósito, né? Um vai adiante lutando e o outro vai negociando, formando diplomaticamente a questão burocrática. Como você falou, aqui no Davi a coisa é o contrário. Você tem um Davi guerreiro, combativo, né, e que, de repente, ele precisa de um cara como o Natan para trazer o equilíbrio para ele, para trazer a questão política, burocrática, para falar para ele, olha, cara, você está indo para o caminho errado, você precisa de equilíbrio, você precisa dessa compensação, né? É exatamente essa ideia de como o Natan equilibra o personagem principal, que é
o Davi. A gente falou também ali do Sherlock e do Watson. O Sherlock, quando você lê o livro, é um cara completamente desconectado da realidade. É um cara super genial, mas que ele também não tem conexão nenhuma com a realidade. Drogado, aquela coisa do... parece assim, que o Watson é o cara que paga as contas, que lava roupa, né, que cuida do dia a dia, e que traz essa figura do Sherlock Holmes para a realidade, para o mundo real, né? Uhum. E Não apenas tem como uma um cara que... função associada, né, Felipe? Não entendi, desculpa. Tem um propósito associado, né? Isso, E exatamente, eu acho que exatamente. um ponto de reflexão que eu estou pensando aqui, que é muito importante, né, de tudo isso que a gente está vendo, é que na perspectiva humana, a honra está associada ao protagonismo, Exato, sabe? Então, exatamente. Essa, acho que esse é o grande paradigma que serve de reflexão para a gente, né? Eu sempre exatamente. quis ser o Batman, eu nunca quis ser o Robin, Exato. né? Então, assim, Esse é o propósito. é chocante ver nas perspectivas de Deus que ele quebra esse ponto de honra associado ao protagonismo. Ele Isso. coloca Judá na genealogia de Cristo, né? Ele no sepultamento você comentou, e assim é com a gente também, né? Sim. Deus não interessa quando a honra vai vir, da maneira como ela vai vir, interessa o propósito que a gente se Isso. coloca a Deus, né? Então é importante a gente ter cuidado com esse paradigma humano que a gente tem de sempre estar associando, né, honra ao protagonismo, né? Exatamente. Essa é exatamente a ideia desse curso. É exatamente isso. Você traduziu o que eu estou tentando expressar aqui. A gente está tão acostumado a dar toda a honra ao protagonista que a gente não percebe a importância daquele personagem secundário que muitas vezes carrega o personagem principal, né? Quando eu uso a, a cultura popular para fazer o contraponto, né? Eu acabei de falar da figura do Senhor dos Anéis, que você tem o Sam e o Frodo, né? O Frodo lá é o cara que carrega o anel, que tem que ser destruído, e tem o Sam, que é o apoiador dele, o cara que vai junto. Se você assiste o filme do Senhor dos Anéis, o Sam é o cara que leva o Frodo nas costas. Ele chega a uma certa altura da viagem que o Frodo está esgotado, ele simplesmente põe o cara nos ombros e leva o sujeito, né? Então, é o que você falou, mas a gente está tão acostumado a dar honra para ele que a história, no final, no próprio contexto do filme, a história é do Frodo, é do personagem principal, é do protagonista, não do cara que carrega o outro nas costas, né? Então, é isso, a Legal. gente perceber, a gente olhar, mesmo o texto bíblico, a gente consegue ver que, além do protagonista, você tem pessoas que estão junto do protagonista e que são extremamente relevantes e que também têm contribuições a nos ensinar em termos de comportamento, de percepção, de a gente ter ensinamentos e percepções dessas pessoas que estão no entorno. E ainda eu vou além, quando a gente chegar no final ali, de como a gente muitas vezes põe o foco de protagonismo num pastor e a gente esquece que, como ovelha, nós somos esses coadjuvantes. Nós somos, como igreja, a pessoa responsável por apoiar e suportar o protagonista. Então, se você tem lá um protagonista, você tem outros que estão no entorno do protagonista que dão suporte e que são muitas vezes o propósito de existir desse protagonista. Nós vamos falar disso na última aula ali, nós vamos fechar nesse sentido. Essa é bem a ideia. Você conseguiu colocar bem aquilo que é a ideia desse curso mesmo. É tirar a honra só do protagonista e mostrar que existe todo um corpo, existe um acompanhamento desse protagonista, né? Existe todo um contexto que carrega o protagonista junto, não é só ele sozinho, né? Uhum. É bem claro mesmo. Só para, assim, quando eu disse, né, que a história de Davi seria o Natan, lógico, talvez exagerando as palavras, por expressão, muito bem observado pelo Azo, sim, o propósito divino acima de tudo, né? Deus tem seu propósito, seu projeto, seu plano que será cumprido cabalmente, né? Então, se fosse Natan, seria outra pessoa, mas
a importância, né, das características de Natan, a forma como Natan atuou, como esse freio, né, de mão de Davi, e aí trazendo para nós, né, como liderança, como líderes, Isso. todos nós precisamos de um Natan, todos nós precisamos nos socorrer de Natan, alguém que a gente confia, alguém que a gente diga, fala, dê a liberdade, fala, cara, me segura, seja o meu freio de mão. Quando eu exagerar, quando eu falar besteira, quando eu pensar besteira, quando eu for fazer besteira, puxa meu freio de mão, me ajuda, porque a gente precisa disso, e todos nós precisamos, né? E principalmente quando nós exercemos uma posição de liderança, quando nós exercemos a posição de chefia, de governança, de líderes, e isso em qualquer aspecto, seja um aspecto secular, seja um aspecto religioso, seja um aspecto político, né? Quiçá no Brasil tivéssemos Natãs em cada instância de governo, né? O Natan no Palácio do Planalto, o Natan aqui no Palácio dos Bandeirantes, o Natan aí no Palácio da Prefeitura de Campinas, aqui de São Paulo, onde eu moro. Acho que nós precisaríamos ter mais Natãs em todos os lugares. Quem sabe Deus está nos chamando como Natãs. Nós precisamos ser voz na... A ideia é essa mesmo. Não, a gente está, como o Erasmo estava falando, né? A gente é muito levado a querer ser o protagonista, quando a gente precisa de mais coadjuvantes. A gente precisa de mais pessoas capacitadas para dar o suporte ao protagonista, que estejam dispostas a não ser o centro das atenções, mas ainda assim dedicar tempo, esforço e equilíbrio para que o protagonista possa existir e possa permanecer. Né? E arriscando a sua própria vida, né? Natan, como conselheiro do rei, se pisasse na bola, o rei mandava cortar a cabeça. Não, esse texto em que o Davi, ele confronta Davi daquela maneira poderosa, você pega o texto de Esther e vai ler como que ela se aproxima do rei. Sim. Ela não tem essa ousadia que Natan teve, ainda que Natan também, ele usou um subterfúgio de contar uma historinha para introduzir o assunto para o rei, para depois dar o ensinamento, dar a lambada de falar, olha, cara, você é essa figura, você é o personagem que pecou aqui na história, você que é digno de morte. Antes de pôr o dedo no nariz, não entra pondo o dedo no nariz direto no rei. Né? Ele conta uma história, ele faz toda uma introdução, para daí botar o dedo no nariz do rei. Agora, se você faz um contraste entre a postura de Natan diante de Davi e você vai para Esther para ver como é que Esther se aproxima do rei, quantas vezes ela tenta chegar no rei para trazer a oportunidade para conseguir chegar e pedir para ele, olha, cara, deixa eu falar uma coisa aqui para você sobre, você vai matar todo o meu povo, né? Você compara as duas coisas e você vê como o Natan tinha que ter um peso moral, um relacionamento próximo com o rei muito grande, ele tinha que ter uma força de caráter muito grande para conseguir não só apresentar essa coisa e falar, mesmo para falar em nome de Deus, o cara tinha que ser muito bom para chegar e falar para o Davi do jeito que ele falou. Porque senão... Tinha muita coragem. Tinha que ter muita coragem. Um pouquinho antes ali, o cara veio falando pro Davi, logo que ele viu no combate, o cara veio falando assim, Davi, eu fui legal pra caramba, fui eu que matei o Saul, né? Aí fala, você matou o Saul, então tá, vem cá, você que matou Salão, né? Deixa eu matar você. Não, lá no texto tem um carinha que vem e acha que vai conseguir vantagem com o Davi. Matou o ungido de Deus, né? O Davi, na verdade, fala assim, cara, como é que você levanta espada contra o ungido de Deus? Isso. Se eu não fiz isso, vai você, toma aqui. Cara. Então, eu vejo assim, eu consigo ver no Natan uma força muito grande para ele poder fazer a apresentação e as colocações que ele faz, né? Inclusive, novamente, quando ele faz essa defesa do Salomão, ele não vai e me fala assim para o rei direto, cara, você está ignorando as besteiras que Adonias está fazendo. Ele usa a Betseba para introduzir o assunto, para colocar a ideia na cabeça do Davi. Aí, então, Natan entra e ele confirma. Ele é, na verdade,
o avalista daquilo que a Betsabá estava pleiteando, né? Ele vai falar assim, realmente, Betsabá tem razão, o Adonias está roubando o reinado de Salomão. Você tem que fazer alguma coisa. Né? Muito estrategista, né? Além de corajoso, muito estrategista. Estrategista, para poder falar com o rei, né? Saber conversar, né? Isso é uma coisa que minha esposa fala direto para mim, sabe? Assim, você tem que aprender a falar as coisas. Tem que falar com calma, né? Comunicação, aquela coisa da tranquilidade, né? Você pode dar o mesmo recado, a mesma informação, mas de formas diferentes. É isso. O recado o sumo é o mesmo, a finalidade é o mesmo, só os meios que são um pouco diferentes, bem diferentes, aliás, né? Mas o resultado é o mesmo e até melhor, né? Usando mais estratégia, mais cérebro e menos saliva, talvez, né? Mais cérebro e menos força, né? Talvez seja isso.